Alô, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista clínico e é um grande prazer estar falando com você. Eu vou falar brevemente sobre inflamação e doença cardíaca, né? Sobretudo doença arterial coronariana, e acho que pode ser do seu interesse esse assunto, né? Em primeiro lugar, é um assunto que não é novo, não é exatamente um assunto novo, ele já vem desde o final do século passado e há uma certeza, não há mais uma dúvida, de que a doença coronariana ela mantém uma íntima relação com processos inflamatórios. O que, em primeiro lugar, é uma inflamação? Inflamação é a tentativa do corpo de restabelecer o seu estado original, de fazer o reparo, né? E, para tanto, usa mecanismos imunológicos, né? Como veremos para frente, né? Então, quando eu falo que já vem desde o século passado, olha essa imagem aqui, essa foto, né? Então, este é um senhor, chama-se Dr. Peter Libby, que ele é da Universidade de Harvard, e ele, junto com o Dr. Paul Hiddeker, foram os maiores estudiosos desse campo, inflamação e doença arterial coronariana. O que se sabe de novo sobre inflamação não exclui, em hipótese alguma, o que se sabia antes acerca dos demais fatores de risco cardiovasculares, que são hipertensão, colesterol elevado, sedentarismo, obesidade, tabagismo, diabetes. Então são chamados fatores clássicos de risco cardiovasculares, que sim são importantes, né? Agora, a inflamação, ela mantém uma relação com a doença coronariana, uma vez que inflamação, por definição, é a tentativa do corpo de restabelecer o seu estado original e, para tanto, usa mecanismos imunológicos para que o corpo faça, então, o reparo. Então, existe, grosso modo, inflamação quando você bate a perna, por exemplo, você está jogando um esporte, bateu o braço, bateu a perna, aquilo inchou, fez calor, inflamou, não é? Aquilo é uma tentativa do corpo de fazer um reparo. Pode ser com infecção ou sem infecção, né? Então, a inflamação mantém uma relação com a doença arterial coronariana, porque é necessário que haja uma disfunção endotelial, né? As células que mantêm contato com a face luminal do sangue. Essa disfunção endotelial vai levar a uma entrada para o espaço subendotelial de colesterol LDL, né? Esse LDL é oxidado e ele é, então, fagocitado, vamos dizer assim, pelos macrófagos, células de defesa. Então, aí já existe um processo imunológico e criam-se, então, as fun cells, ou células espumosas, que vão liberar uma série de substâncias, de mediadores químicos inflamatórios, que irão fazer a placa se proliferar, culminando, então, com a ruptura da placa, o trombo sobre a placa e o evento agudo, que é o infarto, que é o AVC e a morte, né? Então, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente tem que ter uma magnitude do que estamos falando. Por favor, Carolina, mostra aqui esse diapositivo. Aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde de janeiro de 2017, que mostra as principais causas de morte no mundo. Então, em primeiro lugar, vem doença arterial coronariana. Em segundo lugar, AVC. Somando as duas, somam mais de 15 milhões de pessoas por ano. Em terceiro lugar, vem infecções de vias aéreas inferiores, com 3,19 milhões de pessoas. Quarto lugar, DPOC, que é o enfisema, 3,17.
Em quinto lugar, câncer de pulmão. Então, o câncer começa a aparecer em quinto lugar. Então, nós temos o quê? Que o número de mortes cardiovasculares ele é 7,5 vezes superior à primeira morte por câncer, que é câncer de pulmão. Por favor, novamente aqui. Vocês veem que depois vem diabetes, depois Alzheimer disease, né, que é doença de Alzheimer e outros tipos de demência, depois diarreia, por conta da África, sobretudo, e algumas regiões da Ásia, depois tuberculose e, 10º lugar, acidentes de trânsito. Vocês veem que só vai aparecer câncer de mama, câncer de próstata bem depois. Não que não seja importante, é bastante importante, deve ser avaliado, feito exame de rotina, mas não está entre as 10 principais causas de morte no mundo, ok? Então, por isso, a doença cardiovascular é tão importante, ela é, sem dúvida alguma, a principal causa de morte no mundo. Nos Estados Unidos, olha aqui novamente, nós temos lá a estatística de 2017 da American Heart Association, que demonstra que existe uma morte em americanos por doença cardiovascular a cada 40 segundos, ok? Um dado terrível. No Brasil, em 2016 e 2017 não foi muito diferente, foram 350 mil mortes. Pode mostrar ali, por favor? Olha os dados de 2016 aqui claramente, é o próprio site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que dá uma morte aproximada a cada 2 minutos, né? Então, temos uma situação bastante grave que a doença cardiovascular, ela responde por, somando o primeiro e segundo lugar, por 15 milhões de mortes por ano. Um grande problema que a gente tem é o seguinte, esse diapositivo ele não é novo, é de 1994, de um periódico consagrado chamado Circulation, mas ele expressa, de uma certa forma, uma verdade ainda presente nos dias de hoje. Isso vale para vários países, quase todos, que é o quê? A maior parte das pessoas que morrem do coração morrem antes de chegar ao hospital. Muito claramente, o que é marcado aqui em preto é a morte de ordem cardiovascular antes da entrada do indivíduo no hospital. O que está em cinza é 24 horas após a entrada do hospital e depois após 24 horas do evento agudo. Então, a maior parte das pessoas morre realmente em casa e isso faz que a gente faça algumas reflexões. Quais seriam? A primeira delas é que por mais que haja o desenvolvimento tecnológico, estentes farmacológicos, tempo porta-balão, marca-passos, dispositivos ultramodernos, UTIs super aparelhadas, equipes muito bem treinadas, as pessoas irão morrer em casa. O que tem sido feito, sobretudo na Europa, assim como nos Estados Unidos, evidentemente, é uma tentativa de resgatar essas pessoas o mais rapidamente possível nas suas casas, ainda quando estão tendo o evento do infarto, e tratá-los ainda na ambulância com fibrinolíticos, né? Então, o agente de saúde, né, o paramédico, vai até a casa do indivíduo, ele já traça o eletrocardiograma, já manda para a central e de lá mesmo, já quando é um infarto com supradesnivelamento ST, já começa a fazer trombólise. Ademais, a maior parte dos centros na Europa são cidades menores e permite o deslocamento de uma forma mais rápida. Os hospitais são mais bem aparelhados na sua média e o que permite uma melhor assistência como resultado final, né? Soma-se a isso o seguinte dado, olha lá, isso também não é novo, mas isso não tem uma mudança significativa. A morte súbita, ela é a primeira manifestação em mais da metade dos pacientes. Portanto, eles não irão apresentar dor no peito,
falta de ar, cansaço crônico e progressivo. Não haverão sintomas que precedem o primeiro evento. O primeiro evento será a morte. Portanto, há de se ter em mente que aspectos preventivos são os mais importantes. Por quê? Porque a pessoa, como eu já falei, a maior parte irá morrer em casa. Evidentemente que nós temos notado ao longo das últimas décadas uma diferença no perfil dos pacientes coronarianos. Por quê? Hoje a gente vê mais infarto sem supra-ST do que no passado. Por que isso? Porque os pacientes hoje estão mais bem tratados, sobretudo em hospitais privados de primeira linha. Então você vê pacientes tomando estatinas, eles têm mais infarto sem supra-ST, cuja taxa de mortalidade inicial ela é menor do que o infarto com supradesnivelamento ST. Então, esse esboço inicial, eu apenas quero trazer para vocês a relevância do assunto, ao qual trataremos nas próximas exposições. Nós iremos fazer uma sequência de vídeos falando sobre inflamação e doença arterial coronariana. A inflamação como agente que compõe com os demais fatores de risco e no qual podemos nos debruçar mais a ponto de reduzir o risco residual, que ainda é muito elevado nos pacientes que já têm doença coronariana estabelecida e encontram-se em tratamento. Esse ano, creio que vai ser um ano de divisor de águas, porque será apresentado provavelmente em novembro em Chicago, espero estar presente na conferência da American Heart Association, o estudo SEARCH, que é um estudo feito por este grupo que eu falei de Harvard, no qual testarão o metrotexato nos pacientes com doença arterial coronariana crônica. Tá bom? Aguardo o próximo vídeo, vai ser bem legal. Até breve.